Olá, tudo bem? Nós hoje vamos abordar um tema que é muito importante, a maledicência. Você sabe o que é a maledicência? A maledicência, ela traz muitos males para as nossas vidas. Eu me chamo Edicleia, mais conhecida como Ed ou Edi, e hoje eu vou falar sobre este tema, a maledicência, e no decorrer dos vídeos nós vamos falar qual a consequência, quais os males, os problemas que a maledicência causa nas nossas vidas, no nosso meio e nos ambientes em que nós estamos situados. O que é a maledicência? A maledicência é mais conhecida como fofoca. Ela é um pecado e é um desvio moral que tem se tornado comum no nosso meio. Ela nos rouba da comunhão com Deus e destrói reputação, amizade, trabalhos, destrói família, relacionamentos. Então é muito importante nós estarmos alerta com esse assunto. Provérbios 6, do 16 ao 19, vamos lá ler a palavra, é bem claro para nós. Ela diz assim, Provérbios 6, do 16 ao 19: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a sétima, que a palavra de Deus diz que ele abomina quem assim faz essas práticas. E eu fiz algumas anotações aqui que fala, a palavra de Deus diz que quem semeia contenda entre irmãos, a sua alma, a alma dele abomina, né? Os que assim procede, ele tem horror, ele tem ânsia desse comportamento. Não podemos nos enganar, porque muitas das vezes nós estamos no contexto da igreja, onde nós estamos, muitas das vezes estamos em ambiente onde estamos fazendo algo que tem tirado o nosso foco de combater a maledicência. Então, o nosso comportamento é muito importante. Então, nós não devemos nos enganar, porque eu posso até estar no contexto religioso, eu posso falar em outras línguas, mas a palavra de Deus diz que ele não tem comunhão com o que assim praticam, com o fofoqueiro, com o maldizente, com o maledicente. A palavra de Deus diz que ele não tem comunhão com essas pessoas que assim procedem. Nós vamos ler primeiro a Pedro 2, de 1 ao 2. Diz assim o título: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Aí diz assim, despojando-vos, que é tirando, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascido, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então aqui a palavra de Deus diz que nós somos impedidos de crescer quando estamos nessa prática da maledicência.
Isso retarda o nosso crescimento. Agora que nós já sabemos o que é a maledicência, devemos estar alerta. Em Colossenses 3:8, nós vamos ler também novamente. No decorrer deste assunto, nós vamos abordar vários versículos bíblicos, onde nos mostra como nós devemos estar alerta para não cairmos na tentação de falar mal do outro, né? E aqui em Colossenses 3:8 diz assim: agora, porém, despojai-vos, mais uma vez ele fala, né? Tirai-vos, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens obscenas no vosso falar. É muito importante a gente entender que tudo isso nos leva a um caminho onde é nocivo, onde muitas vezes está enraizado, é cultura, e nós vamos levando este pecado adiante sem perceber quanto mal nós estamos fazendo, não só para o outro, mas para a nossa vida, retardando as bênçãos do Senhor, tirando o direito das pessoas, entrando em julgamentos. E, irmãos, nós devemos crescer e não retroceder, e não diminuir, mas crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. Pois essas práticas da maledicência só vai nos retardar, não vai nos deixar pessoas maiores e melhores. Avancemos no Senhor. Deus tem para nós coisas maiores e melhores. Como podemos avançar no nosso propósito se essas coisas estão nos contaminando a ponto de não estarmos mais enxergando que o nosso propósito é maior do que essas pequenas coisas que nos rodeiam? Se estamos emprestando a nossa boca e os nossos ouvidos para falar da criação de Deus, devemos estar atentos, porque quando eu falo mal, quando eu maldizo meu irmão, quando eu entro nesse caminho de maledicência, eu estou falando da criação de Deus. Eu estou falando da sua criação. Quando nós deixamos ser cúmplice da maledicência, estamos matando o nosso irmão, machucando a imagem de alguém que é a maior criação de Deus. Então nós temos que estar atento que a maledicência é um dos maiores males dos séculos. Se você não fala bem, não se engane, você está falando mal. Vamos buscar a orientação de Deus, orar por sabedoria, força, para superar a tentação de falar mal do outro. Lembre-se, a maledicência é um pecado grave que tem consequências devastadoras. E é fundamental que cada membro da igreja se comprometa em combater este mal e construir um ambiente de amor e respeito mútuo. Porque se nós não estivermos com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos ungidos, com os nossos olhos fitos em Deus, nós vamos cair nessa maledicência. E uma das coisas que o Senhor tem me feito entender é que nós devemos estar alerta para isso.
porque muitas das vezes nós somos roubados de estar em avanço, em honrar as pessoas, em não estar no lugar que não é nosso, de julgar, de apontar e de estar vivendo um momento de fato em Deus e não no engano, na mentira e na maledicência. Também vamos ler Tiago 3, de 1 a 12. Esse é um versículo muito importante para nós. Ele já tem um tema que diz assim: o pecado da língua e o dever de refreá-la. Vamos lá, Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grande e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela é posta, ela mesmo, em chamas pelo inferno, pois toda espécie de fera, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incondito, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. E de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Olha o quanto é importante nós refrearmos a nossa língua, nós prestarmos atenção que a nossa língua, o Senhor nos deu para que nós viéssemos a bendizer e não a maldizer, porque quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, a nossa boca precisa ser instrumento de bênção e não de maldição. A nossa boca precisa proferir a verdade e as palavras de Deus, que é vida e que é eficaz. Porque uma boca maldizente, você próprio se maldiz e você maldiz ao outro. E você acaba fazendo como a palavra diz, que um leme de um barco que é guiado
Assim é a língua que guia a sua vida. Então, é muito importante nós entendermos que o poder da vida e da morte estão na língua. Que essa reflexão fique para mim, para você, para que nós possamos estar atentos em Deus, para que o nosso caminho e a nossa vida seja guiada pela verdade e a luz de Cristo e a palavra dele, que é vida e vida em abundância. Obrigada.